Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso ICL Mercado e Investimentos. É hoje uma segunda-feira de uma semana aí um pouco até mais curta, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque a gente tem feriado nos dois países. Então, uma semana mais curta, mas não por isso, né, uma semana aí com poucos assuntos para a gente tratar, né? A gente vai falar um pouco das expectativas aí do relatório Focus, né? O que mudou da semana passada para essa em relação às expectativas do mercado para os nossos principais indicadores econômicos. Vamos falar também dessas expectativas dos agentes do mercado para o desempenho da nossa bolsa nessa semana, né? Se melhorou, se piorou em relação à semana passada, que foi de alta, né? Temos aí também notícias sobre o consumo da carne no Brasil, né, que teve aí uma mudança depois de 5 anos aí, de queda. Vamos falar sobre investimento na tecnologia aqui no Brasil, da melhor perspectiva até de uma agência de ratings, né, uma agência que faz aí uma série de análises aí do nosso Brasil e do mundo em relação ao nosso crescimento. Então, um monte de notícias para a gente comentar aqui com vocês. Mas antes, né, de qualquer coisa, bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores aí. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então a agenda esvaziada lá, mas tem bastante coisa para a gente tratar aqui no Brasil hoje, né? Segunda-feira é o dia que o mercado, a gente tem a divulgação do relatório Focus, que é um termômetro, o que o mercado está achando sobre o que está acontecendo na economia, né? Além disso, a gente tem notícias sobre o PIB aí, melhora de perspectiva, temos notícias sobre o consumo de carne, temos notícias sobre investimento principalmente em tecnologia, então coisas bem importantes aqui no Brasil. Então vamos começar já então com a notícia que está no nosso site aqui para a gente mostrar como que os mercados abriram, o que aconteceu, qual que é a perspectiva em relação a tudo isso. Débora, como que está esse mundão hoje aí? Estados Unidos está de fora, né? Mas temos Ásia e temos Europa, né? Então como que está a reação dos mercados essa manhã? Hoje a gente teve aí um movimento muito positivo vindo da Ásia, né? Então, um dia bem positivo por lá. Na sexta-feira, a gente já tinha tido esse viés mais positivo vindo da Ásia, porque a gente teve o PMI fechado de agosto. O PMI é o índice de gerente de compras, né? Ele traz alguns dados do setor industrial, trouxe, na verdade, alguns dados do setor industrial na sexta-feira, na China, e os dados ficaram realmente em linha ali com o que a prévia tinha trazido, então mostrou expansão do setor industrial da China. Isso trouxe um bom humor, principalmente aqui para nós, países emergentes e países exportadores de commodities, Brasil incluído nisso. Então foi uma continuidade desse movimento positivo. Junto a esse PMI que saiu aí na sexta-feira, né, a gente teve também algumas notícias positivas de estímulos no setor imobiliário da China. Isso também impulsionou muito na sexta e hoje continuou impulsionando ali os mercados asiáticos. E um ponto ali que foi a Evergrande, que conseguiu negociar um vencimento de um dos seus títulos, né, de um dos pagamentos que tinha que fazer. Então conseguiu ali se organizar um pouco melhor para cumprir com esses pagamentos. Isso fez com que a gente tivesse um dia positivo para a empresa que voltou a ser negociada recentemente aí na Bolsa de Hong Kong, e foi justamente isso que levou o Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, para liderança das bolsas asiáticas. Hoje eu vou colocar aqui para vocês na tela. Hoje o Hang Seng ele subiu 2,51%, né, então liderando aí os mercados asiáticos, que também subiram todos ali até mais do que 2%. O Xangai Composto também teve uma alta expressiva, o Nikkei no Japão também, né, então um dia bem positivo aí para o Hang Seng, subindo 2,51%. No lado esquerdo a gente tem como é que estão aí até agora nossos mercados. Então o Ibovespa ele está em alta hoje, dando continuidade ao movimento na sexta, mas isso a gente vai tratar com mais detalhes depois. Dólar em queda e índice de commodities também positivo, muito puxado aí, né, esse índice de commodities por esse movimento positivo da Ásia. Então, melhores expectativas para crescimento na Ásia, estímulos na Ásia. A gente sabe que as commodities aí acabam refletindo isso. E quem refletiu também esse bom humor da Ásia foi a Europa, né? Não tivemos nenhuma notícia específica por lá que puxasse essas bolsas para cima, mas eles estão no aguardo aí do pronunciamento da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, mas aí ainda nessa espera.
E muito puxada pela Ásia, as bolsas da Europa hoje todas positivas até o momento, André. Perfeito, Débora. Então vamos falar agora do nosso quintal aqui, vamos ver o que o nosso mercado está esperando aqui para a economia brasileira. Tem a matéria aqui no site para vocês, mostrando aqui o relatório Focus, né, o boletim Focus. Então você teve agora esse mês, essa semana, né, que o relatório Focus ele se encerra sempre na sexta-feira e é divulgado na segunda, um aumento expressivo, principalmente em relação ao crescimento econômico previsto ao final do ano. A gente tem os gráficos aqui para vocês verem, mostrando aqui um resumão, né, das 4 principais contas do relatório Focus, né, que é o IPCA, o PIB, o câmbio e a Selic, né? Então, você tem aqui uma leve alta do IPCA, justamente porque você não tinha ainda sido captada, né, na última divulgação do relatório Focus, aquela alta do IPCA 15, que foi um pouco acima do esperado. Então, já era previsto para esse boletim Focus dessa semana que você tivesse um leve aumento. Saiu de 4,9% para 4,92%. Também teve um leve aumento para o próximo ano, saindo de 3,87% para 3,88% de inflação prevista para 2024. Mas o mais interessante foi justamente o do PIB, porque você teve um aumento de 0,25 pontos percentuais em apenas uma semana. Então, foi um aumento muito expressivo. Sexta-feira foi divulgado os dados do PIB aqui no Brasil. Você teve uma grande surpresa, cresceu 3 vezes mais do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando no máximo uma alta de 0,3%, 0,4%. A gente cresceu 0,9% nesse segundo trimestre e com uma atividade urbana mais robusta do que estava acontecendo antes. Então, você teve que um menor peso do agronegócio agora no PIB brasileiro e o setor de serviços e a indústria crescendo bastante, né? Principalmente a indústria extrativa, petróleo e minério de ferro. Então, surpreendeu e você começa a ter então o mercado reagindo, refazendo suas projeções. Nem todo o mercado, sexta-feira, estava com as projeções feitas, né? Refeitas. Então, o que a gente pode esperar é que nas próximas semanas ainda tem um aumento maior das projeções que o mercado vai fazer. Até, vamos dizer assim, dá para esperar que chegue próximo de 3%, né? Porque lá fora você já tem algumas entidades aí, por exemplo, o Bank of America já está prevendo um PIB brasileiro de 3% ao ano, né, nesse ano, né, ou seja, um aumento de 3% do PIB nesse ano, que seria um aumento bem vigoroso, bem acima do que estava sendo esperado no começo do ano. Começo do ano, o mercado financeiro estava esperando um PIB de 0,7%, 0,8%, então uma alta bem expressiva. Ainda em relação ao próximo ano, você teve uma pequena queda, né, mas as previsões ainda para o próximo ano ainda estão muito longe, então não é um dado tão relevante para a gente observar, mas só para vocês saberem, o próximo ano está sendo esperado um PIB de 1,32% de alta em relação a esse, né? O câmbio se manteve estável, 4,98 de espera no final do ano e 5 no final do ano que vem. E a taxa Selic também manteve-se ainda, que o mercado está esperando de 11,75 ao final desse ano e de 9 ao final do próximo. Isso significa o quê? Que o mercado financeiro acredita que o ritmo de mudança da taxa Selic em cada próxima reunião do Copom vai se manter em 0,5 pontos percentuais por reunião. Então, o Roberto Campos Neto, o Bob Fields III, está falando ainda sobre mudança de 0,5, não teve mudança na projeção ainda, ele fala que esse é o ritmo mais adequado para agora. Existem alguns agentes do mercado financeiro que estão começando a pressionar por uma mudança de 0,75, mas pelo que a gente conhece do Roberto Campos Neto, isso não deve acontecer, então deve manter essa cautela de 0,5 em cada reunião, né, do Copom, que são mais 3 até o final do ano. Então, mais ou menos isso que o mercado financeiro está observando agora e está esperando assim nos macrodados. Mas também tem a expectativa que o mercado financeiro tem sobre o Ibovespa, né, Débora? A gente vai mostrar esse dado agora, esse próximo gráfico a gente vai mostrar justamente isso para a Débora dar uma comentada um pouco melhor sobre tudo isso. Exatamente. A gente tem, né, falando de termômetro de mercado, né, a gente tem as expectativas desses agentes do mercado, dessa entidade de mercado, para o desempenho da nossa bolsa nessa semana. Então, na semana passada, a expectativa de alta era de 40%. Então, 40% dos entrevistados ali, dos agentes do mercado que responderam à pesquisa, acreditavam que na semana passada a bolsa ia subir.
né, e foi o que aconteceu. Então, a gente teve uma alta moderada na Bolsa no acumulado da semana, sexta-feira puxou bastante para cima, então, na semana passada a expectativa era de 40%, que concretizou. Nessa semana, a expectativa, a gente tem uma semana mais curta aqui na nossa Bolsa, uma semana até menos líquida, com menos negociações, hoje por conta do feriado nos Estados Unidos e na quinta-feira aí por conta do feriado aqui no Brasil, isso também diminui muito a movimentação da sexta, né? Então a gente tem aí uma expectativa que a Bolsa vai subir de 57,14%. Então aqui uma alta, né, esperada pela maioria dos agentes. A estabilidade, né, que na semana passada estava de 60%, então que a Bolsa não iria nem subir, nem cair, que ela ia ficar próxima a zero, essa expectativa nessa semana caiu para 28%. Então, 28% dos agentes esperam que a nossa Bolsa pode ficar perto do 0 a 0. E a queda que não apareceu, né, a queda não vinha aparecendo há algumas semanas, a queda não apareceu nem na semana passada e nem na anterior, né, essa semana ela já apareceu com uma probabilidade, né, com uma expectativa menor do que as outras, mas pela primeira vez aí, em algumas semanas apareceu essa expectativa de queda do mercado, então 14% dos agentes acreditam aí que a Bolsa pode cair nessa semana. Então, aqui um cenário mais positivo, né, dos agentes do mercado em relação ao nosso Ibovespa nessa semana, que é uma semana atípica, né, que tem essa liquidez, essa negociação mais enxuta aqui e fora. A gente fica sem a referência de Nova York, isso acaba trazendo alguns impactos para dólar, né, alguns impactos em relação ao investidor estrangeiro aqui. Então, uma semana bastante atípica aí, com 2 feriados em países diferentes. Isso pode trazer uma movimentação um pouco fora do normal, mas a expectativa é essa. E a gente teve também, né, André, dados do IPEA mostrando aí, a gente falou na semana passada da desoneração, né, de alguns setores, e parece que esses setores não empregam tanto aqui no Brasil, né? Exatamente, matéria aqui no nosso site, né, que o IPEA ele fez um levantamento bem interessante, já era provavelmente, eu até li a pesquisa, né, uma pesquisa de mais de 20 páginas, tá lá no site do IPEA para quem quiser procurar. Mas o resumo dessa pesquisa é que dos 17 setores que tiveram essa desoneração na folha de pagamento, eles são setores que cortaram, na verdade, vagas formais entre 2012 e 2022 e não são aqueles setores que geraram mais emprego. Então, o que a gente vê? A gente vê que, na verdade, esses setores que conseguiram essa desoneração, que vai acabar impactando com um menor resultado fiscal e também com, provavelmente, uma maior alíquota do IVA quando você começar a ter essa cobrança. Então, o que a gente tem como resultado disso é que um lobby muito forte desses 17 setores fizeram com que eles conseguissem essa desoneração. E esses setores não são setores que têm uma taxa de empregabilidade muito alta, são setores que estão informalizando suas carteiras, sua força de trabalho. Então, cada vez mais pessoas sem carteira de trabalho trabalhando nesses setores, ao invés de você ter, que é uma situação normal, que é a situação que seria mais desejada para a população brasileira, que você tivesse uma maior formalização desses setores, não, mas na verdade eles estão informalizando, até porque é mais barato você não pagar os benefícios que a CLT proporciona ao trabalhador. Então, eles estão informalizando e mesmo assim eles estão ganhando esse benefício. Então, olha só que beleza. Então, quando o pessoal fala, não, é a mesma história do bilionário, né? Não, porque você tem que realmente tirar imposto, porque o setor produtivo e tudo mais. Quando você tira os custos desse setor, ele vai acabar empregando mais pessoas. Na verdade, que eu falei para vocês na sexta-feira, gente. As empresas, elas empregam mais pessoas, contratam mais pessoas, não é porque reduziu o custo. Quando reduz o custo, adivinha o que elas vão fazer? Elas vão aumentar a margem de lucro, elas vão aumentar a porcentagem de lucro que elas podem obter. Elas só vão empregar mais gente se elas acreditam que vai precisar produzir mais porque vai ter uma demanda maior. A empresa não vai produzir à torto e direito sem imaginar que vai ter uma venda do seu produto. Ela só vai aumentar a produção se ela acredita, é a demanda, a expectativa de demanda por aquele bem que vai fazer com que a empresa aumente a sua produção, não é uma redução de custos. Então, na verdade, esses setores só estão conseguindo um benefício. E agora o IPEA mostrou que mesmo com esses benefícios, esses setores não estão devolvendo para a sociedade, não estão empregando mais, aliás, estão prejudicando a sociedade com uma maior informalidade dentro desses setores, Débora. E aí, como o André muito bem colocou, né?
a empresa, a companhia, ela sempre vai tentar maximizar seu lucro, esse é o seu objetivo final, né? E se conseguir isso por meio aí de uma desoneração, que seja, e não empregar mais pessoas, ela não vai fazer isso, né? E parece até que eu tive um déjà vu aí, ou um déjà vu, como diz o popular, tive um déjà vu aí, de um outro momento aí da nossa economia, ou outros momentos que a gente pode citar, tantos, por exemplo, reforma trabalhista, né? Que ia aumentar número de empregos, enfim, a gente vê que isso mais caminha para a informalidade do que para qualquer outra coisa. E a gente vê esses estudos aí do IPEA mostrando, né, que não necessariamente uma desoneração vai aumentar a empregabilidade e até pelo contrário, né? E a gente tem outros dados aí para tratar com vocês hoje, né? A gente tem também aí nossa, me fugiu agora. O Austin Ratings, isso, o nome acabou me fugindo. A Austin Ratings, que é conhecida aí por fazer várias pesquisas, inclusive aquelas que normalmente saem nos veículos de taxa de juros real, ela fez uma pesquisa aqui para o nosso Brasil, mostrando que a gente tem como voltar para as 10 maiores economias, né, André? Sim, o trabalho que o Paulo Guedes conseguiu de tirar a gente do top 10, parece que a gente vai conseguir reverter agora, né? É muito importante isso, porque o que a gente tem agora de previsão com o PIB aumentando consideravelmente e acima, inclusive, de algumas outras economias globais, vai fazer com que a gente volte esse top 10. Isso não é uma mudança assim. Ficar dentro do top 10 é importante se a gente for pegar no dia a dia, né? Como a própria Maria da Conceição Tavares fala, não, a gente não come PIB, né? Mas pelo menos é um termômetro bom para a gente falar o seguinte, ó, a gente está melhorando, a gente está agora com crescimento econômico, a gente está agora com mais emprego, uma renda maior, porque se você tem então um crescimento do PIB que vai gerar então uma melhora da situação econômica de todos na economia, isso é muito bom. E voltar ao top 10 também é importante para a gente mostrar o nosso peso socioeconômico e nosso peso geopolítico em relação a tudo isso. Porque quando você está numa economia que estava, que nem agora, alguns anos atrás, só caindo no ranking, mostrando uma relevância cada vez menor nos mercados globais, isso aí também prejudica na hora de você fazer negociações, né? Agora, voltando ao top 10 e com perspectiva de melhorar, de voltar a pegar posições mais altas, isso ajuda bastante o Brasil aí nessa questão das negociações, Débora. E também, né, outra notícia muito boa que aconteceu hoje, né? Eu sei que é segunda sem carne, tem muita gente que faz isso, mas vamos falar de carne, né? Porque o brasileiro voltou a comer mais carne agora, gente. Olha que bom, notícia no nosso site, notícia a gente não tem notícia no nosso site, mas temos um infográfico, né? Para mostrar o que está acontecendo aqui, qual é a questão aí do consumo de carne, Débora. A gente não come PIB, mas muitos brasileiros comem carne, ou pelo menos comiam carne, estão voltando aí a comer, né? O Brasil, ele é um produtor aí bastante importante no mundo, tanto das carnes bovinas, né? Ele é o maior produtor de carne bovina do mundo. Quando a gente vai somar ali também as aves e os suínos, a gente fica no terceiro lugar, né? Então nós somos um produtor assim enorme de carne, mas a gente tinha visto, né, nos últimos anos o nosso consumo de carne diminuindo, né? Então a gente estava com uma produção completamente voltada, ou completamente não, mas muito voltada para a exportação, né? E o consumo de carne aqui no Brasil estava ficando bem enxuto, estava diminuindo ano a ano. Então em 2022, que foi no ano passado, o consumo de carne no Brasil tinha chegado no menor patamar em 26 anos. Tá? Então, a gente estava com o consumo no ano passado bastante aí, diminuído. Né? Quando a gente teve a maior disponibilidade de carne bovina para consumo das pessoas, né, que é o consumo calculado por pessoa, né, per capita que a gente fala, tinha acontecido em 2006, que foi quando a gente estava com um consumo de 42,8%, 42,8 quilos de carne por pessoa. Tá? Nesse ano, a gente espera que a gente volte a ter um aumento nessa disponibilidade, né, de carne por pessoa para 30,4 quilos de carne per capita. E aí a gente vê que a gente veio de 5 anos de queda, né? Então desde 2018 esse número vinha diminuindo e esse ano a gente deve ter um valor maior, 8,1% maior aí do que no ano passado. E aí a gente vê aqui, né, que é aquele cálculo que o André faz para a gente, né, que a gente mostra, por exemplo, inflação do açougue, inflação dos boletos, a gente vê que o açougue, até a metade de agosto, que foi o IPCA 15, o último dado que temos, o mais recente,
Nos últimos 12 meses, o açougue diminuiu 6,8% e em agosto 1,1%. E aí isso explica também esse aumento de consumo e da disponibilidade da carne aí para as pessoas aqui no Brasil. Até separei um outro gráfico aqui, se vocês puderem colocar na tela, que mostra como é que a gente foi evoluindo aí ano a ano nessa disponibilidade de carne per capita. Então lá em 2018 a gente estava em 35,5 quilos, 2019 caiu para 32,2, 2020, que foi aí um patamar, né, que até é comparado agora porque a gente conseguiu ultrapassar esse patamar de 2020 que a gente fala pré-pandemia, né? Então aqui 29,2 quilos, depois 29,3, ficou bem estável. No ano passado 28,2, o menor aí, como eu falei, em 26 anos, e agora a gente volta para 30,5. Então, de previsão. Então aqui a gente vê que o consumo de carne parece que está voltando à mesa, né, do brasileiro, né? A gente está voltando aí com esse consumo aqui no Brasil, André. Importantíssimo isso, né? Porque é uma proteína que a gente fica muito pensando só no arroz e feijão, mas o brasileiro precisa também voltar a comer mais proteína, né? Justamente pelo fato de segurança e qualidade alimentar, né? Eu sei que muita gente é vegetariana, temos apresentadores vegetarianos, minha namorada é vegetariana, por exemplo, mas a gente pega que o grosso da população, às vezes, não come carne por uma questão de escolha, não é uma questão de escolha, é por uma questão de necessidade, justamente por não conseguir. Então, essa é uma boa notícia, a volta do aumento do consumo de carne. Significa que o brasileiro está com maior poder de compra e está conseguindo melhorar a sua qualidade alimentar. Débora, vamos falar então agora da questão dos investimentos que o Ministério da Tecnologia, o Ministério da Indústria e Tecnologia, lá que é chefiado pelo Geraldo Alckmin, anunciou, né, um investimento de 66 bilhões em inovação. Olha que notícia boa, né? Que quando a gente pensa em inovação, a gente está pensando aí para melhorar a questão industrial, para conseguir fazer tecnologia de ponta, né? A gente sabe que o Brasil tem um problema de inovação, está basicamente só nas faculdades públicas pesquisa de ponta para você conseguir melhorar assim, a indústria brasileira. Então as indústrias nacionais não geram grande quantidade de inovação. Então vamos ver se com esse grande, com esse incentivo aí de 66 bilhões a gente consegue alguma melhora, Débora. Esperamos, né, que a gente consiga aí alavancar um pouco essa nossa inovação, principalmente dentro da indústria, mas falando também de indústria, sexta-feira saíram aí os dados do PMI, que é o índice de gerente de compras aqui do Brasil, né? Eu falei dos dados da China, que acabaram ficando ali com expansão, que acabaram mostrando que o setor estava crescendo por lá e por aqui também. Né, a gente teve esse dado que é chamado de Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, que a gente chama de PMI, né, o nome em inglês, e esses dados são do setor industrial aqui do Brasil. Tá, a gente ainda tem a divulgação amanhã do dado de serviços, né, que aí são os dados da parte de serviços da economia, o composto, que junta os dois, tá, o industrial e o de serviços. Mas, por enquanto, a gente tem os dados do setor industrial, que mostraram aí pra gente que o Brasil voltou para o terreno da expansão, tá? Então, para quem está acompanhando aqui o gráfico com a gente vê que a gente sai no ano passado de 51,1, tem algumas quedas ao longo do tempo, chega num patamar ali até inclusive perto de 45 em março e depois volta a crescer. O que significa isso, né? Para quem tá acompanhando aqui com a gente, ou para quem está só escutando, né, o PMI ele funciona da seguinte forma. Quando a gente tem um valor acima de 50, então 50 é uma marca importante para o PMI, porque quando a gente tem um valor acima de 50, né, a gente vê que aquela economia está expandindo dentro daquele setor, ou que a atividade econômica, né, o ritmo de atividade daquele setor está crescendo no país. Quando a gente tem um patamar abaixo de 50, mostra que ele está contraindo, ele está ficando menor. E essa contração e essa expansão pode acontecer em ritmos mais acelerados ou não. O que aconteceu aqui com o nosso PMI? Ele estava em 51,1 no ano passado, então mostrava uma expansão da indústria. E aí a gente começa a ir cada vez mais caminhando ali no fim do ano para o terreno da contração. Então a nossa indústria estava diminuindo no Brasil aqui pelos dados do PMI. Daí a gente chega ali no patamar de 45, que é um patamar até preocupante, porque vai se afastando de 50, e aí de março para agora, em agosto, a gente começa a ver uma diminuição dessa contração
E em agosto, depois aí a gente não via expansão desde outubro do ano passado, né? Então a gente volta para esse terreno da expansão. Então os dados estão mostrando que a indústria voltou a expandir e foi diminuindo nesse período a contração e voltou a expandir agora em agosto. É uma boa notícia porque o PMI, apesar de não ser um dado oficial, ele é calculado pela S&P Global, ele acaba sendo um termômetro também. A gente está falando bastante de termômetros hoje, né? Ele acaba sendo um termômetro das pesquisas mensais. Ele sai antes da pesquisa mensal do IBGE do setor de serviços, sai antes do setor industrial também. Então, ele mostra para onde deve caminhar, né, o nosso setor industrial na pesquisa mensal divulgada pelo IBGE, que vai sair aí com os dados relativos a agosto. Né? Então, aqui a gente tem uma perspectiva de que os dados venham melhores nesse mês. Então, o PMI ele traz um pouco essa sensação para a gente. Hoje vão sair os dados da China também à noite, então um dado importante para acompanhar. É um dado aí dos serviços e o composto, e também amanhã de manhã temos aí a nossa divulgação dos PMIs do Brasil. Mas uma boa notícia aí para o nosso setor industrial que anda tão fragilizado. Né? Vamos falar rapidinho então, Débora, de como que está a nossa bolsa, como que está o nosso mercado aí, coloca aí pedir para colocar na tela aí para o pessoal ver, né? Como que está o Ibovespa, como que está então o resumão aí do nosso dia? Bom, dando um giro aqui pelo nosso mercado de uma forma geral, né? A gente tem os dados da Nasdaq e da S&P estão zerados, né? Porque a gente não tem mercado hoje em Nova York. EWZ, que é a nossa referência em dólar, também é zerado, porque a negociação é feita em Nova York. Então vamos analisar o que temos de disponível hoje. O Ibovespa ele sobe, está 0,45%, então o Ibovespa em alta hoje, né, trazendo também um pouco desses ventos positivos vindos da Ásia, principalmente no setor imobiliário. Isso acaba puxando o setor de commodities para cima. Então, a gente tem aí um dia com menos liquidez, com menos negociações por conta dos Estados Unidos, mas um dia positivo aqui no Brasil. O dólar cai 0,35, também a gente está sem a referência importante, né? Sem também negociações de títulos de dívida dos Estados Unidos, mas aqui a gente tem o dólar em queda, muito também puxado por esse bom momento aí do preço das commodities. Apesar do petróleo está perto da estabilidade, em queda de 0,08, a gente tem essa expectativa de que a gente tem uma maior demanda por commodities por conta do setor imobiliário e também nessa espera dos dados da China que devem sair hoje à noite. Então aqui a gente tem os países exportadores de commodities e os países emergentes com aí uma moeda valorizada frente ao dólar, por conta dessas melhores expectativas para a China. Então, países que têm essa ligação mais forte com a China, principalmente exportadores de commodities, acabam tendo esse movimento. A gente viu isso acontecer na sexta. Sexta a gente teve uma alta bastante grande no Ibovespa e uma queda moderada no dólar, mas a gente vê essa continuidade dos ventos positivos no Ibovespa e de uma queda até maior agora pela manhã no dólar. Perfeito, Débora. Vamos terminando por aqui, mas antes de tudo eu queria dar um recado para vocês, gente. Você sabe aí que nós, o ICL, né, somos 100% financiado por nossos alunos. A gente não tem propaganda, a gente é independente de tudo, a gente não tem monetização. Então, somos uma entidade que depende basicamente do apoio da nossa comunidade CL que a gente está fazendo aqui, né? A gente está na Semana da Independência, né? Então a gente quer agora promover a independência do jornalismo. Então a gente quer promover o jornalismo independente nessa semana, né? Então, gente, se vocês conseguirem entrar e quando vocês colaboram com o ICL, né, vocês têm assim ajudam a gente na nossa causa, pagam nossos professores. Temos professores extremamente renomados que dão aula aqui, professores que deram aula para mim, por exemplo, na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu dou uma aula também lá para quem tiver curiosidade para ver, mas entrem, gente, entrem no ICL. A gente está então nessa semana com vários bônus super especiais aí para quem se inscrever no ICL essa semana, né? Então, os bônus só vão valer até sexta-feira, que estamos na Semana da Independência, gente. Acessem lá e vejam, né? E vai ter hoje, né, Débora, uma super live aí, que só os membros do ICL vão poder participar, né? Então, vai ter a Heloísa Vilela e o Guga Noblar, eles vão fazer uma live aí falando sobre a tentativa do Arthur Lira de censurar diversos sites progressistas, né, sites livres, sites independentes, como o próprio ICL, o Congresso em Foco, a Agência Pública. Então, gente,
se inscrevam lá, façam parte do ICL, dê uma chance aí para o ICL, apoie o jornalismo independente que a gente faz, né? Acesse o icl.com.br e inscreva-se, e vai ter essa semana um monte de surpresas especiais para você, gente. Vale bem a pena. E aí vocês, né, entrando, né, contribuindo com a gente nessa luta, né, que é nadar contra a maré dos grandes veículos, né, de trazer informação de qualidade com independência, né, sem nenhum patrocínio, sem rabo preso aí com ninguém. Então a gente pode trazer a notícia de uma forma com uma ótica bem independente, mesmo como eu e o André fazemos, né, às vezes a gente se sente nadando mesmo contra a maré no mercado financeiro, e como todos os outros aí programas do ICL fazem. Então ajudem a gente nessa caminhada, nessa luta, né, a gente conta muito com vocês, porque é vocês que erguem a gente aqui. Né, e ainda tem bastante coisa para a gente assistir hoje, né, André? Temos ICL Notícias, segunda edição. Uhum. Temos aí com a Gabi e seus dois Chicos, né? O Chico Sá e o Chico Pinheiro. Depois temos Sinapse, aí depois, na sequência, com a Roberta e com o Caleron. Né? Hoje elas vão aí falar com a Maíra Luiz, educadora e criadora de conteúdo sobre povo preto. Então aí é um tema bastante importante, né, para a gente falar aqui, que também a gente não vê na mídia tradicional. Então temos aí uma continuidade de programas para você assistir ainda hoje. E amanhã estamos de volta, desde as 7 da manhã, com os Desperta, depois o ICL Notícias, primeira edição. Temos também o Em Detalhes e a gente aqui às 11 horas, trazendo os detalhes do mercado para vocês. Perfeito, gente. Então, continuem assistindo o ICL durante o dia. Lembrem-se de se inscrever também no ICL para pegar essa super live aí da Elo Vilela e do Guga Noblar. E a gente se vê amanhã, gente. Um abraço e até mais. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta segunda-feira, 13h. Astronomia. Um olhar para o céu com Dr. Alex Cavalieri, Carcioff. 15h. Bem-estar profissional. Cuidando de você no ambiente de trabalho com Daniela Vidotti. 17h. Bolsonarismo. Dissonância cognitiva, coletiva e retórica do ódio, com João César de Castro Rocha. 18h, ICL Notícias, segunda edição. 19h, A História que Ninguém Conta, com Danilo Bio. E às 19h, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br.